Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse último trimestre do ano de 2023, trimestre que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Amados irmãos, a lição de hoje, por sinal, é também a última lição desse último trimestre de 2023. A lição de número 14, que tem por título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Amados irmãos, para essa lição, o texto áureo está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A verdade prática para essa lição diz: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. E, queridos, o texto, a leitura bíblica para essa lição está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24, dos versículos de número 3 ao versículo de número 14. E diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte, e também relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Meus queridos, como ponto de partida para a nossa lição, é importante trazer de volta, não é, à memória algumas verdades que fazem parte do nosso dia a dia, devem fazer parte do nosso dia a dia, devem fazer parte do nosso cotidiano com o Senhor Jesus, da nossa consciência com Deus. Por exemplo, Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, não é? Lembrando aos irmãos, no início da lição já, como motivação para a lição, que Jesus está prestes a voltar. A qualquer instante, a qualquer momento, ele pode voltar, ele pode vir. E irmãos, essa verdade deve estar plantada em nosso coração. E, além de estar plantada em nosso coração, deve ser um fator motivacional, não é, no que diz respeito à urgência missionária da Igreja do Senhor na atualidade. Não é? Nós temos que ter em nosso coração
plantado em nosso coração, em nossa consciência, que nós temos que correr para fazer a obra missionária nos mais diferentes aspectos que falamos aqui durante todo o trimestre, porque Jesus está às portas, não é? Então temos que fazer a obra missionária porque Jesus está às portas. E aí, nessa oportunidade, nessa lição, nós estamos aqui encerrando, né, irmãos, a sequência de lições desse trimestre no que diz respeito ao trabalho missionário com a bendita esperança da igreja. Lembrando aos irmãos que a bendita esperança da igreja é a volta do Senhor Jesus, não é? E essa bendita esperança, ela é o motor espiritual que deve motivar e animar a igreja, não é, para praticar a obra missionária, tá certo? Então, a bendita esperança é a volta de Jesus Cristo, né, irmãos? Nós temos que ter no coração e chorarmos de alegria, né, e de motivação para fazer a obra de Deus quando ouvimos falar dessa realidade. Então, a respeito da iminência, a compreensão a respeito da iminência da volta de Jesus Cristo, então sempre trouxe um senso, uma consciência de urgência para a igreja no Novo Testamento, né? E também para as igrejas tradicionalmente pentecostais. A grande verdade é que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, sabendo disso, vamos correr para pregar o evangelho com urgência. Então, durante todo esse trimestre, né, nós aprendemos sobre a urgência da obra missionária. Nós fomos despertados de várias maneiras, né, irmãos, e motivados a orar, contribuir, fazer missões para que a mensagem do evangelho ela possa ser levada até os confins da terra e anunciada a toda criatura. Nesse trimestre eu vi conceitos que há algum tempo não é falado no cotidiano da igreja, como, por exemplo, a questão da janela 1040, não é? A justificativa bíblica pelo qual nós devemos contribuir para a obra missionária, não é? E várias outras verdades que aqui foram mencionadas no decorrer desse trimestre. Então, nessa última lição do trimestre, né, na última lição do trimestre, vamos ver que a igreja ela deve cumprir a sua missão até a volta do Senhor Jesus, tá certo? Então, essa última lição, nessa última lição, vamos ver o significado, rever o significado do termo missões, né, da volta de Jesus e a relação entre a igreja e a volta de Jesus, a relação entre as missões da igreja e a volta de Jesus, vamos detalhar um pouco nessa lição. Então, para começar, algumas definições aqui importantes, que nós já sabemos, mas não custa lembrar. Por exemplo, o que vem a ser missões. Então, nós aprendemos que a palavra missão, ela vem da expressão latina missione, né, que se originou, por sua vez, do verbo mittere, né, que significa ação, tarefa, ordem, mandado, compromisso, incumbência, encargo, não é? Ou não é simplesmente a obrigação de enviar missionários. Então, no grego, corresponde à palavra aposteló, né, que em português é apóstolo, e significa alguém enviado por ordem de outra, não é? De outrem, né, para realizar uma tarefa. Alguém enviado por ordem de outrem para realizar uma tarefa. Completando essa definição, a gente pode acrescentar que a missão primária da igreja é proclamar o evangelho de Cristo e reunir os crentes em igrejas locais onde possam ser edificados na fé e tornados eficazes ao serviço, né, para assim implantarem novas congregações no mundo inteiro, né? Então, esse é o objetivo da igreja,
pregar, alcançar, para que outros sejam também alcançados em nome de Jesus. Também nós podemos relembrar o conceito da volta do Senhor Jesus. Então, lembrando aos irmãos que nós cremos, nós que somos assembleanos, cremos que, em conformidade com as Escrituras, a segunda vinda de Jesus Cristo se dará em duas fases. A primeira fase, sendo o arrebatamento da igreja, e a segunda fase, o aparecimento do Senhor em glória. Né? Então, a primeira fase, aguardando a bem-aventurada esperança, não é? O arrebatamento da igreja. E a segunda fase, o aparecimento em glória, o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o pastor Antônio Gilberto, a manifestação de Cristo em poder e grande glória não deve ser confundido com arrebatamento, não é? Porque a segunda vinda de Cristo, ela vai se dar em duas fases, uma antes da grande tribulação e outra depois da grande tribulação. Então, se dará da seguinte maneira: primeiro, o arrebatamento da igreja. Então, os irmãos entendam que a palavra, não é? A palavra arrebatamento, ela deriva do grego de arpazó, que significa raptar, levar com ímpeto, arrancar, resgatar, tirar, não é? Retirar um objeto com força e rapidez inesperada. Então, o arrebatamento da igreja será a retirada da igreja de modo brusco, né, de modo sobrenatural e sem prévias. Então, escrevendo aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao 18, o apóstolo Paulo apresenta a sequência do arrebatamento. Ele diz: o Senhor descerá do céu, né, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os salvos que estiverem vivos, né, juntamente com os que foram ressuscitaram, serão arrebatados. Então, o arrebatamento da igreja é um momento glorioso, tá certo? Onde Jesus, ele vem levar a sua igreja, tomar a sua igreja da terra, ou raptar simplesmente, no abrir e fechar de olhos, a sua igreja para estar junto de si na eternidade. Também, a vinda de Jesus em glória. Então, a vinda de Jesus em glória, ela é o momento em que Cristo vai vir implantar o reino milenar. É a segunda fase da segunda volta de Jesus. Ele vem implantar o milênio, não é? Após os 7 anos das bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja no céu está comemorando as bodas do Cordeiro, quem ficou na terra está passando pela grande tribulação. Então, após esse período de 7 anos, Cristo virá para implantar o seu reino, onde ele governará diretamente, não é, a terra. Então, após o arrebatamento da igreja, haverá a grande tribulação, quando os judeus estiverem quase perecendo por causa da perseguição efetuada pelo anticristo, Senhor Jesus vai interromper, vai aparecer nas nuvens, não é? Na verdade, o termo correto seria irromper nas nuvens pela segunda vez, não é? Com poder e grande glória. E dessa vez, não é, irmãos, virá sobre a terra para salvar Israel dos seus inimigos, julgar as nações, aprisionar o falso profeta e os demônios com Satanás por um período de 1000 anos e implantar o reino milenial, ou o milênio, o período do milênio, não é? No grande e terrível dia do Senhor, conforme Malaquias capítulo 4, versículo 5. Então, nessa sua segunda volta, Jesus ele virá acompanhado por um imenso corpo de hostes celestiais, que são os exércitos do céu, né? São os crentes, diz respeito aos crentes, que foram arrebatados antes da grande tribulação, na primeira fase da segunda vinda de Cristo, como também os anjos que virão com ele do céu, não é, até a terra, virão até a terra participar desse grande momento ali milenial, né, da implantação do milênio.
Agora, tem uma pergunta. Quem participará do arrebatamento? Preste bem atenção. Então, a Bíblia Sagrada, ela vai descrever alguns personagens que participarão do arrebatamento. Então, especialmente em dois textos da Bíblia, que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, esses dois textos, eles dão destaque ao arrebatamento. E aí eles falam de alguns personagens. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Então, como disse o apóstolo Paulo, o mesmo Senhor descerá do céu, conforme 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu. Então, certamente, esse é um cumprimento da promessa que o Senhor nunca nos deixará sós, né? Mas que ele viria em breve nos buscar, nos arrebatar desse mundo tão terrível. Segundo o arcanjo, né? Certamente Miguel, não sabemos ao certo, participará desse grande evento, né? Sugere-se o arcanjo Miguel porque ele é mencionado nas escrituras sagradas. Então a Bíblia fala da voz do arcanjo, né? Então, assim como no nascimento de Cristo foi anunciado por anjos, também a segunda vinda de Cristo será anunciada por anjos, né? Também nós podemos destacar no arrebatamento os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, no decorrer da história da Bíblia Sagrada, ou seja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, os mortos em Cristo de todas as épocas, eles ressuscitarão em corpos gloriosos, semelhantemente aos que de Cristo, né? Ao de Cristo, quando Cristo ressuscitou, né? Então, os mortos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E também os que estiverem vivos no dia em que Jesus voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Coríntios 15, 51 diz assim: nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. Não é, irmãos? Então, aqui eu quero destacar como personagens do arrebatamento Jesus Cristo, o arcanjo, né, os mortos em Cristo e os vivos em Cristo, né? Porque eu não sei, irmãos, se terão outros personagens, porque se a gente ler esse texto ali detalhadamente, fala que o mesmo Senhor descerá do céu. Aí a Bíblia diz, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, eu não sei se quem vai tocar vai ser o arcanjo, ou se vai ter mais algum personagem que vai tocar a trombeta. E vai ter um que vai ser o alarido, aquele que vai anunciar que Jesus está chegando, né? Que é o papel do alarido, aquele que anuncia. Você pega os soldados, aqueles soldados do exército, quando estão correndo nas ruas, nas cidades onde tem batalhão, e vai aquele soldado na frente gritando, né? Aquele ali também é chamado de alarido. É o que vai anunciando a chegada da tropa. Né? Vai gritando ali, vai entoando algumas frases de efeito, alguns cânticos militares. Eu não sei como vai ser, mas vai ter um alarido, vai ter a voz do arcanjo e vai ter a trombeta de Deus. Né? Então, mas eu vou citar esses 4 personagens aqui hoje do arrebatamento, que são 4 indispensáveis, né? Que não poderão ficar de fora. Jesus Cristo, o arcanjo, os mortos em Cristo, que ressuscitarão naquele dia, e os que estiverem vivos, que juntamente com os mortos que ressuscitarem, serão tomados da terra numa fração de segundos. Queridos, as principais diferenças entre as duas fases da segunda vinda de Cristo. Aqui nós temos um quadro interessante, comparativo, entre essas duas frases, né? Essas duas fases, aliás. A primeira fase, que é a fase invisível. Por que a fase invisível? Sei que os irmãos já sabem, mas não custa lembrar. É a fase invisível porque só quem vai ver essa fase
Só quem vai participar dessa fase é quem está em Cristo, né? É a igreja formada, nesse caso, tanto pelos que já morreram, como pelos que estão vivos. Então, nós temos a primeira fase, que é a fase do arrebatamento, e a segunda fase, que é a fase da vinda em glória, que é a fase visível, tá certo? É a fase onde todo olho verá, não é? Todos os que estiverem ali verão essa segunda fase. A primeira fase, né, a parousia, e a segunda, epifaneia, não é? Então, vamos fazer um comparativo. A primeira fase, ela acontecerá antes da grande tribulação, não é? E ali eu tenho algumas referências para os irmãos conferirem. Por exemplo, aqui está a 1 Tessalonicenses 5:9, Apocalipse 3:10. E a vinda e glória será depois da grande tribulação. Então, a grande tribulação aqui é um divisor de águas, não é? Antes será a tomada da igreja da terra e depois será a vinda em glória do Senhor Jesus para estabelecer o milênio. No arrebatamento, o Senhor vem para a igreja. Na vinda em glória, o Senhor vem com a igreja, né? Com a igreja que foi tomada na primeira fase. No arrebatamento, o Senhor vem como ladrão. Não sabemos o dia nem a hora que ele vem. Na vinda em glória, o Senhor vem como relâmpago. No arrebatamento, os crentes encontrarão o Senhor nos ares. Na vinda em glória, os crentes vão retornar com o Senhor à terra. Aleluia! No arrebatamento acontecerá qualquer dia. A vinda em glória acontecerá 7 anos após o arrebatamento. O arrebatamento acontecerá, o Senhor vem no piscar de olhos, será secreto. A vinda em glória, o Senhor vem publicamente e todo olho verá. Vai ser visível a todos. No arrebatamento é a remoção dos crentes da terra como um ato de libertação. Né? Na vinda em glória, a segunda vinda inclui a remoção dos incrédulos como um ato de julgamento. No arrebatamento, ou seja, na primeira fase, ele vem para libertar a igreja. Na vinda em glória, que é a segunda fase, ele vem para libertar Israel. No arrebatamento, ele vem nos ares para a sua igreja, pois ela é o seu povo celestial. Na vinda em glória, ele volta a Israel no local chamado Monte das Oliveiras, que é o seu povo terreno, né? Ele volta para Israel no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, o Senhor reunirá os seus santos. Na vinda em glória, os seus anjos reunirão os eleitos de Israel. No arrebatamento, o Senhor levará os crentes para fora desse mundo, deixando para trás os ímpios. Na vinda em glória, os ímpios serão tirados do mundo para julgamento. E os crentes são deixados para desfrutar de bênçãos na terra. No arrebatamento, ele vem para libertar a igreja da ira vindoura. Na vinda em glória, em sua vinda, ele vem para derramar sua ira. No arrebatamento, ele vem como noivo, para receber sua noiva, que é a igreja. Na vinda em glória, ele vem como filho do homem, em juízo sobre aqueles que o rejeitaram. No arrebatamento, o Senhor vem como a estrela da manhã. Na vinda em glória, ele vem como o sol da justiça. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Queridos, alcançando o mundo até que Cristo volte. Então, esse evangelho do reino será pregado. Então, nós temos de Mateus 24:14, que afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Então, basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão, né? E da nova vida em Jesus como realidades disponíveis
como realidade disponíveis na morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, como podemos ver no comentário lá da Bíblia Pentecostal. Queridos irmãos, depois de nós sabermos da volta de Cristo, agora vamos correlacionar. Né? Então, somente é importante lembrar aos irmãos que somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Não é? Então, não adianta a gente prever, não adianta a gente... Né? Essa lição não pode causar o efeito contrário. Vamos mandar agora missionário para todos os países da janela 1040, vamos invadir a TV deles e falar de Jesus, porque aí Jesus volta. Não é assim. A volta de Cristo não não está sobre o nosso domínio. A Bíblia chega a dizer que nem Jesus dizendo, nem eu, nem os anjos do céu, só o Pai. Né? Então, sobre o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada, somente Deus sabe. Tá certo? Então, isso ocorreu, até que isso ocorra, até que esse momento ocorra, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas sem distinção, até que ele volte para arrebatar a sua igreja. Isso aqui é uma lição. Irmãos, vocês acreditam? Eu vou usar aqui um pouquinho da maldade do coração para fazer uma afirmação verdadeira. Vocês sabiam que tem lugares que estão escolhendo para quem pregar o Evangelho? Cuidado, irmãos, a gente não pode escolher. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura, em Jerusalém, mas também na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Tá certo? O Evangelho deve ser pregado a todos. E aí nós fazemos a nossa parte e aguardamos Jesus Cristo voltar para tomar a sua igreja. Então, é uma tarefa urgente. Não é? Então, a urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. Então, assim, nós não podemos brincar de igreja. Olha, irmão, eu falei uma maldade agora há pouco, vou falar a segunda, pronto. Prometo que eu não falo mais. Mas eu tenho notícia de igreja onde o pastor se vestiu de Papai Noel. E ele estava lá, dando presente para as crianças, para a igreja, não só para as crianças, para a igreja no sentido geral. Isso é uma desvirtuação completa do papel da igreja. O papel da igreja não é assim agradar as pessoas. Olha, deixa eu passar uma experiência para vocês aqui, para vocês não me interpretarem mal, não é? Para eu não me prolongar muito nisso e não ser mal interpretado por quem está ouvindo a aula, participando comigo. É assim, eu como coordenador geral do discipulado, que fui em determinada igreja, certa vez procurei o pastor presidente daquela igreja e disse, pastor, estou preocupado, porque o nosso discipulado é uma bênção. Aí ele disse, Mário, preocupação boa. Eu digo, não, peraí, deixa eu contar para o senhor o que está acontecendo. Nosso discipulado é uma bênção. Enquanto as pessoas estão conosco, participando do curso bíblico do discipulado e sobre os cuidados do departamento de discipulado, nós temos mais de 90% de permanência depois de 3 anos. Agora, depois de 3 anos de conversão da pessoa. Agora, depois que as pessoas saem do discipulado, saem dos nossos cuidados, é interessante como elas se desviam, deixam de ser crente. Aí ele disse assim, Mário, faça o seguinte, meu filho, quantas lições nós temos de discipulado? Escreva mais uma. E eu fui orar, eu disse, não, Jesus, eu vou escrever mais uma lição, mais uma. Em resumo, Deus falou comigo e disse assim, fale para as pessoas que hoje elas são cuidadas, mas elas são cuidadas para amanhã elas cuidarem de outras. Irmãos, isso mudou assim a dinâmica do departamento de discipulado no que diz respeito à permanência. Porque a gente começou a ensinar as pessoas, nós começamos a ensinar as pessoas que elas estavam sendo cuidadas para depois elas cuidarem de outros. Então, depois que você estiver firmado, a sua prioridade vai ser cuidar de outra pessoa. E aquilo ali mudou, porque tirou aquela manha do coração. Como era a manha? A pessoa saía do departamento discipulado
Aí ficava chorando pelos cantos. Ah, agora eu estou faltando, ninguém me visita. Agora ninguém me liga. Agora ninguém não sei o quê. E perde tempo com muita besteira. Na verdade, mudou, porque as pessoas começaram a ter consciência. Tudo bem, ninguém está me ligando, mas eu estou cumprindo meu papel como servo de Deus na igreja. Então, sabendo do nosso papel como servo de Deus na igreja, nós sabemos, devemos acrescentar a essa consciência que a pregação do evangelho é urgente, porque nós temos pouco tempo, irmãos. Imagine, inclusive, se Jesus não voltar, os nossos dias são limitados na terra. Então, os discípulos de Cristo, eles são incentivados a desenvolver os talentos concedidos por Deus de modo a dar fruto antes da volta do Senhor Jesus. Então, existe uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, ou seja, da vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo, uma grande colheita de almas precisa ser feita, né? Dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos, e da noiva que tem que se ataviar e está pronta para as bodas com o noivo, né, irmão? Que são as bodas do Cordeiro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Então, a volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, ela está ligada, né, irmão, à obra missionária. Como afirmava, por exemplo, segundo o autor da lição, o grande evangelista Billy Graham, né? De acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo à evangelização mundial. Então, nesse sentido, eu estou falando de algo bíblico. Não é? Billy Graham, o evangelista Billy Graham falou em suas pregações. Agora, ele não falou dele mesmo, ele falou com base em Mateus 24:14. Então, nesse sentido, todos nós devemos trabalhar pela salvação de almas dos homens, com todas as nossas forças. Interessante um ponto que tinha na lição passada, quando a gente viu o propósito de missões, falou sobre o propósito de missões, que eu disse assim aos irmãos na aula, eu disse, irmãos, nós que pregamos a palavra de Deus, devemos sim pregar a palavra de Deus com objetivos. Ora, tem pessoas que dizem, eu falo qualquer coisa, e aí o Espírito Santo se encarrega. Não, irmão, não é assim. Nós falamos, nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Preste atenção como isso funciona. O que nós pregamos é o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, né, nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, irmãos, nós pregamos com o objetivo que as pessoas aceitem Jesus. Você não prega por qualquer coisa, jogando penas ao vento. Não. Você prega com o objetivo de que quem lhe escute, não é, irmãos, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, para isso é bem certo, não é? E eu não posso deixar de dizer que nós temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que ninguém pereça. E aí, na aula passada, eu falei sobre a fé salvífica, ou a fé para a salvação, não é? Então, por esse motivo aí, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização, não é? Pois o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha alma, sábio é, segundo Provérbios, capítulo 11 e versículo de número 30. Também há um chamado para a igreja, né? Então, as palavras do apóstolo João, elas podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo, né? Apocalipse 1 e 3. Então, por isso, o Senhor continua a chamar a sua igreja todos os dias. Irmãos, é assim, se você ler o livro do Apocalipse, aqueles desastres, aquelas pragas, aqueles ais, aquelas coisas lá, nada mais é do que Jesus fazendo o apelo final para a igreja olhar para ele. O objetivo não é maltratar, porque há um pacto, lembra do pacto de Noé?
nunca mais virá sobre a terra um dilúvio semelhante ao dilúvio que veio nos dias de Noé. Deus não é Deus de morte. E a morte de toda a humanidade, irmão, teve um efeito, teve uma consequência. Não é? Jesus vem para dar vida. Então, é um alerta final que precisa ser proclamado até a volta de Jesus. É Jesus chamando a igreja para pregar o evangelho. Então, nessa última hora da igreja, nesse mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal de Cristo para a evangelização, né? Com a finalidade que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião da sua volta. Então, aproveitemos, né, irmãos, os meios modernos de grande avanço tecnológico que possibilitam a igreja comunicar o evangelho a toda a raça humana. Então, nós temos que aproveitar e para pregar o evangelho, né, irmãos? É algo que, segundo aprendemos na aula passada, aprendemos que não é um pedido, é uma ordem, é um imperativo. E o apóstolo Paulo, ele chama a atenção porque ele diz assim, falando do imperativo, ele dizia, ai de mim, se não pregar o evangelho, né? Ele acrescenta um ai para quem não prega, tá certo? Ele acrescenta uma consequência negativa para quando a igreja não cumpre o seu papel de pregar o evangelho. E, queridos, também eu posso falar sobre a missão da igreja, né? Então, diante da iminência do retorno de Cristo, a principal missão da igreja na terra, ela não pode ser outra senão, primeiro, fazer missões locais, né? Então, assim como Jesus, que dedicou grande parte do seu ministério à pregação do evangelho, e a igreja primitiva, que todos os dias anunciava Cristo aos perdidos, então a igreja atual, a igreja do Senhor, né, que é a igreja com I maiúsculo, ela não pode deixar de anunciar a salvação através da fé em Cristo. Tá certo? Então, lembrando que nós podemos fazer missões locais também, né? Como também as missões transculturais, mas por enquanto nós temos que fazer aqui, dar uma ênfase nas missões locais. E segundo, as missões transculturais. Tá certo? Então, não resta outra coisa para a igreja fazer, senão também as missões locais e as missões transculturais. Lembrando que a palavra transcultural, né, só lembrando que a gente já viu lá nas primeiras lições, a palavra transcultural traz a ideia do missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Quem assim faz, tá certo? Transpõe as barreiras da cultura ou civilização, né, está fazendo missões transculturais. Então, assim como Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo para pregar em outras nações, conforme vimos no decorrer dessas lições aí lá em Atos 9, a igreja deve enviar missionários para pregar em outras nações conforme Jesus ordenou na grande comissão, que está lá muito claro em Mateus 28, 19, em Marcos 16 e 15, em Lucas 24, 47, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. Glória a Deus por mais uma lição abençoada, né, irmãos? Então, nós devemos agradecer a Deus, agradeça a Deus, né, pelo grande despertamento missionário que nós estamos contemplando no Brasil nesses últimos tempos. Agora, diga assim, mas pastor, está tendo essa mobilização missionária toda? Eu não estou vendo. É porque os olhos da igreja, infelizmente, nesses últimos dias, também está muito, digamos assim, como que eu posso dizer, está dando muita atenção a coisas do mundo. Comece a olhar o que Deus está fazendo dentro da igreja e por meio da igreja. Por exemplo, no que diz respeito ao despertamento missionário. Né, irmãos? Então, é o nosso desejo que mais igrejas investam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar ainda mais pessoas, particularmente aqueles que se encontram perdidos. E também eu vou acrescentar aqui aqueles que se encontram desamparados,
sendo perseguidos, por exemplo, e precisando da nossa ajuda. Então, vivemos os últimos dias da igreja nesse mundo e, por isso, essa obra de evangelização, essa obra missionária, tanto as missões locais como as missões transculturais, ela é uma urgência. Então, que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, que vem tomá-la da terra. Né, irmãos? Lembrando também que, mas pastor, eu não tenho que ligar para os outros, a salvação individual. Né, irmãos? Olhe, o arrebatamento da igreja é a gloriosa esperança para todo crente salvo. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo de toda a tua alma, coração e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então tem uma questão do próximo, tem a questão de querer levar povos de todas as raças, tribos e nações, conforme vimos semana passada, também para o céu, alcançar almas, popular igreja. Né, irmãos? Pare de dar ouvido a chavões. Vou concluir dizendo isso: pare de dar ouvido a chavões. Tem algumas pessoas que eu não sei que Bíblia que eles leem, que ficam repetindo por aí, não é? Eu já ouvi vários dizer isso. Deus quer qualidade, não quantidade. Que mentira, irmão. Deus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E o inimigo é tão terrível. Uma vez eu dirigi uma igreja, Jesus começou a salvar, e era gente dentro da igreja, tal, e o discipulado, e algumas pessoas mal informadas diziam assim: a igreja está inchada. Eu digo: ô miserável, me perdoe o termo que eu citei agora, saiu sem querer, mas já saiu, não é? Ô rapaz, para com isso, a igreja não está inchada não, a igreja está cheia de pessoas que vieram, não é, que aceitaram Jesus, mas eles não sabem de nada, não tem qualidade. Sim, mas Deus chamou a gente para ensinar eles, não é, irmãos? Para pregar a palavra e formar discípulos do Senhor Jesus. Então, muito em breve, a igreja deixará esse mundo para estar, irmãos, com o Senhor para sempre, como ele mesmo prometeu. Lembre-se que a igreja é salva pela graça. A Bíblia diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Não é? Nós não somos salvos por obras, mas um dia nós seremos julgados por elas. Tá certo? Então, diante dessa gloriosa promessa, nós devemos sim pregar o evangelho a toda criatura até que Jesus venha nos buscar em definitivo nesse mundo. Glória a Deus. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Estamos encerrando o trimestre e o ano, por que não dizer, né? A última aula será no último dia do ano. E estamos encerrando o ano com chave de ouro, falando acerca da volta de Jesus, anunciando o reino a tudo e a todos, proclamando as boas novas de salvação, né? Incentivando o povo a cumprir com excelência aquilo que Jesus determinou que a igreja cumprisse. Deus abençoe os irmãos, tenham uma excelente aula, né, irmãos? Aproveitem os professores para entrar em contato com os alunos, desejar uma ótima passagem de ano se Jesus não voltar e motivá-los a continuar na escola dominical, convidar outros, serem alunos, colocar a escola dominical como propósitos diante de Deus para o ano que vai começar. Forte abraço aos irmãos. Jesus não voltar, próximo ano, que já é a próxima semana, né, eu estarei aqui com os irmãos ministrando a lição 1 do trimestre que vem. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço e uma excelente aula a todos. Paz do Senhor.